Graça e paz, nobre irmão, Deus seja louvado e agradecido na sua vida. Sou o pastor Silvio Dark. Estamos para mais um bate-papo da Bíblia, para mais uma compreensão da Escritura Sagrada, porque entendemos que é ela que rege nossa vida, é as Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, que nos mostra o norte a seguir, a nossa bússola, a nossa regra de fé, onde toda a nossa vida está pautada a ela. E nessa feita eu quero trazer um assunto que eu acho muito coerente, que é o que muito, infelizmente, nos nossos dias tem faltado bastante: reverência na casa de Deus. O que é a reverência? Como seria o comportamento hoje, nos nossos dias, na casa de Deus, casa do Senhor? E como era anteriormente? Interessante, né? Para isso, quero tomar como base, dentre das muitas passagens que se tem na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo 5 e no versículo de número 1 em diante, para nós tomarmos como base, como uma linha de seguimento para o que vamos tratar nesse vídeo. Diz assim em Eclesiastes capítulo 5, o versículo 1 em diante: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem quem fazem mal. Agora eu quero pegar essa palavra aqui, guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus, inclina-te, esse inclina-te aqui. Mas antes de falarmos de reverência nas Escrituras, a gente precisa entender o que é essa palavra reverência. O que é? Qual o sentido dela? Qual o significado dela? Já que ela ecoa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e sempre o ato do reverenciar, dependendo da tradução, vai estar ali respeitar, vai estar ter temor, que é o mesmo, isso depende muito da tradução. Por exemplo, na Bíblia King James, vai estar lá a expressão referenciar, ou seja, a expressão de referência, referenciar-se. É isso na Bíblia King James, ou seja, do você realmente reverenciar a uma entidade superior. Isso. Agora, nas outras traduções, vai estar mais a expressão do respeitar, ter temor. Isso nas nossas novas traduções. Mas vamos lá. O que é a palavra reverenciar? Reverenciar, ou seja, primeiro, respeito às coisas sagradas, considerações. Isso aqui no dicionário Almeida, no caso que eu estou buscando aqui, dicionário Almeida. Respeito às coisas sagradas, considerações, tratamento dado aos eclesiásticos ou às coisas eclesiásticas, tratamento, saudação em que se inclina o busto ou dobram-se os joelhos. Então isso aí tem reverenciar, tratar ou considerar com sentimento de reverência, devotar reverência, cumprimentar respeitosamente, obedecer, acatar algo ou alguém considerado superior. Então é interessante, né? Interessante esse ato do reverenciar. Então a gente já começa a ver o que é reverenciar, o que é reverência no conceito Bíblia Sagrada. Ou seja, volto a dizer,
Na King James, essa expressão reverenciar ou reverência vai surgir exatamente, a palavra vai aparecer lá. Nas outras Bíblias, a Pentecostal, Plenitude, a Dake, por exemplo, pode surgir respeitar, ter temor, né? Essas expressões ela pode ecoar no sentido de ter reverência a essa pessoa, a esse lugar. Mas enfim, vamos lá. No Antigo Testamento, ou seja, no tabernáculo ou no templo, depois de construído por Salomão, as reverências ela era muito levada a sério. Essas reverências feitas ao Senhor, ao local chamado templo, propriamente dito, tá? Era muito levada a sérios, muito. No tempo de Jesus, no Novo Testamento, não mudou, continuou a mesma coisa. Tanto é que Jesus, ao entrar, isso no pátio, né, ele se irritou, melhor dizendo, com os vendedores que estavam ali vendendo algo ali no pátio do templo. Ou seja, para Jesus, aquilo foi uma falta de reverência para com o lugar, para com o templo sagrado. Aquilo soou para Jesus como uma afronta mesmo. Já abre um leque aqui já para dizer que se Jesus, no pátio do templo, ele se irritou e se ofendeu com os que estavam ali vendendo, então hoje nos nossos templos, nas nossas igrejas, não era nem para vender nada. Eliminaria por aí questão de cantina, de barraquinha no pátio da igreja. Nós temos algo muito forte, a expressão de Jesus. Então isso por si só eliminaria, não podia fazer nada. E de fato concordo que porque o templo que nós chamamos de igreja é um lugar sagrado. Ele é um lugar sagrado. Infelizmente hoje, as nossas igrejas hoje, elas foram invadidas, corrompidas com a comercialização de produtos, objetos, que tudo se vende dentro da igreja. Com o argumento de se manter a igreja. Não, mas porque a gente precisa manter a igreja, então tem que fazer da igreja um comércio. Tem que se fazer dessa igreja um comércio, colocar barraquinha no pátio da igreja, comercializar até mesmo dentro da igreja, no altar da igreja, vendendo as coisas, ou seja, e aí nós esquecemos o seguinte, e Jesus? Se Jesus se irritou por eles estarem comercializando fora, no pátio do templo, o que Jesus pensaria da igreja hoje que comercializa dentro dela, no altar dela, usando o púlpito? O que Jesus pensaria? Qual seria a visão de Jesus concernente à igreja de hoje? Simplesmente com o pensamento das pessoas que têm, não, mas a gente precisa manter a igreja. A gente precisa manter. Então, para manter a igreja, a gente precisa fazer da igreja um comércio. Como se tem feito esse comércio, não só no pátio da igreja, que agora estendeu para dentro da igreja. E a reverência? A reverência ela não existe mais. A reverência que eu estou dizendo aí é o templo, tá? Não estou nem dizendo a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus. Eu estou dizendo ao templo. Porque quando Jesus colocou os cambistas para correr, a reverência ali era o templo, que era considerado a casa do Pai. E de fato é. Até porque foi ele que mandou construir, foi ele que deu a planta a Moisés lá no Sinai, para que Moisés construísse, e depois isso
saiu das lonas, das madeiras e passou a ser uma construção adornada de pedras preciosas, de ouro, de prata, de argamassas, ou seja, de pedras mesmo, a estrutura bruta. Mas o dono continuou a mesma pessoa, tanto é que no caso de Salomão, quando terminou a construção, Deus veio visitar. E Deus tomou o lugar. Tanto é que quem estava dentro não conseguiu sair. E quem estava fora não conseguiu entrar. A glória dele se manifestou. E tomou o ambiente. Sabe por quê? A casa era dele. O templo é dele. Foi ele que deu a ordem para fazer. E para isso, e é por isso que Jesus para ali e coloca para correr. Porque faltou a reverência a esse templo. E se faltou a reverência a esse templo, automaticamente faltou a reverência a Deus. E hoje? Os muito comércio, não só no pátio, mas que agora estenderam para dentro das igrejas, dentro da igreja. Você já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre isso? Mas vamos lá. Vamos sair agora do templo, da reverência ao templo, e vamos passar para a reverência a Deus. É comum hoje nós vermos, dentro da igreja hoje, muitos estardalhaços dentro da igreja. Por exemplo, as pessoas dão risada, dão gargalhadas dentro da igreja. Não que não possa ser assim, porque o salmista diz o seguinte: alegrei-me como quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então aí mostra o motivo de termos alegria para ir à casa do Senhor. Mas a minha alegria em ir à casa do Senhor significa que eu vou entrar na casa do Senhor e vamos fazer da casa do Senhor, da casa de Deus, uma desordem. Não. Eu tenho que ter alegria em ir, mas quando eu chegar na casa do Senhor, eu tenho que ter reverência ao culto que está sendo prestado, ao meu Criador, ao teu Criador. Tenho que ter reverência a esse culto. Então, uma coisa é eu ter alegria para ir para a casa do Senhor. A outra coisa é o meu comportamento na casa do Senhor. É duas coisas totalmente diferentes. Tá? Mas você pode dizer o seguinte: mas calma aí, pastor, entrar na casa do Senhor com palmas, ok, o que é palmas? Entrar na casa do Senhor com palmas é batendo palmas mesmo? Claro que não, né, meu filho? Entrar na casa do Senhor com palmas é entrar na casa do Senhor com alegria. Pegou? Tá entendendo? Tá ficando fácil entender, né? É entrar na casa do Senhor com alegria, com júbilos. O que é isso? Com louvor. Então, por aí. Mas quando estamos dentro da casa do Senhor, nós temos que prestar o quê? A reverência ao templo, a reverência a Deus e a reverência, até mesmo nos nossos dias, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, tá? Que está sendo proferida pelo mensageiro, pelo pregador. E infelizmente hoje, aqui, eu gostaria de chegar. Infelizmente, pouco se vê hoje. Às vezes o pregador ele está ministrando e as pessoas estão andando, levanta, senta, vai e vem, olham, ficam rindo, parece que estão contando piadas entre elas. E isso, deixa eu te dizer aqui, primeiro, isso fica muito feio para quem pratica essa falta de reverência dentro da igreja. E também soa mal para o pregador, que tem a visão de toda a igreja, de toda a nave da igreja. Acaba constrangindo esse pregador. Alguns até têm a indelicadeza, mesmo dentro da sua razão, de pedir àquela pessoa que ela, por si só, se comporte. Ou seja, alguns falam, você poderia me dar um pouco mais a sua atenção? Você poderia reverenciar a palavra de Deus? Mas não precisaria nada disso do preletor, do pregador, se reportar assim uma pessoa, se ela tão somente reconhecesse que ela está dentro da casa de Deus.
e entendesse que dentro da casa de Deus ela precisa reverenciar o templo, reverenciar a Deus e a palavra que está sendo proferida, a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo ensinada. Mas infelizmente, hoje, muitas pessoas perderam essa reverência, principalmente a palavra de Deus. E quando se começa a ministração dessa palavra, as pessoas é como se não desse crédito a ela, começasse a se levantar e a andar o tempo todo, e como se não bastasse, começasse a conversar uma com a outras e não tendo nenhuma vergonha ali de dar a sua risada, de ficar rindo, conversando uma com a outra. E isso constrange o pregador. E é uma falta de respeito com a palavra que está sendo ministrada. E principalmente deixa claro que você não está tendo reverência nenhuma com aquele que te salvou, com aquele que te resgatou, com aquele que deu a vida na cruz por você, com aquele que deixou a palavra escrita para alimentar a tua alma, alimentar o teu espírito, renovar as tuas forças, te dar o vigor espiritual, elevar a tua fé. Mas infelizmente essa pessoa agora entende que a casa de Deus é como se estivesse na sala da casa dela. Faltou a reverência. Faltou a reverência ao templo. Faltou a reverência ao Criador. Faltou a reverência a Cristo, nosso Salvador. E falta E se não tem reverência ao templo, não tem reverência ao Pai, não tem reverência ao Filho, não terá o Espírito Santo. Não tendo reverência à Trindade, será que o pregador pode esperar alguma reverência com a palavra que ele está sendo pregada? É claro que não. É claro que não. E com isso, nós vamos caminhando a passos largos a um total desapego do que é o temor, do que é o respeito, do que é o inclinar-se diante de Deus, do que é a reverência a esse Deus. Então, quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus, guarde os teus pés, tenha reverência, respeite o templo, respeite o teu Criador, respeite a palavra pregada, se alimente desta palavra, ainda que não seja uma palavra muito eloquente, uma palavra com muitos detalhes, mas sempre vai ter alguma coisa dessa palavra que vai servir para a sua vida. Mas isso, se você estiver prestando atenção nesta palavra, reverenciando a palavra, ela sempre vai ter alguma coisa que servirá para a tua vida, se você tão somente tiver reverência a ela. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família de uma forma especial e poderosa. E mais uma coisa, reverência ao Senhor, reverência ao templo do Senhor, reverência à palavra do Senhor, porque Ele é digno.